Caros irmãos e irmãs, boa noite. Estamos mais uma vez aqui nesse espaço para refletir sobre o Evangelho e trabalhar um pouco essas questões que tanto nos fazem sentido, que nos fazem pessoas melhores, né? Hoje nós iremos trabalhar o capítulo número 13, no item número 4, infortúnios ocultos. Para iniciar... boa noite, Carmen. Já estava deixando de te cumprimentar aí, e não dando espaço para tu cumprimentar também as pessoas. Acho que tu está com o microfone fechado. Microfone fechado. Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. E boa sejam noite. todos bem-vindos a esta noite, mais uma noite do estudo no Evangelho, no ar. Então, vamos hoje iniciar o nosso estudo com a leitura de uma passagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a mensagem que nos foi trazida nesta noite, o título dela é Diferença. E começa assim: crês que há só um Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio dos bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado nesse versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo da maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do eterno e cumpre-se onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Muito bacana a mensagem desse espírito grandioso que é o Emmanuel. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao Pai por esse momento e que possamos ser nós, agente da ação do bem, que possamos nos fortalecer, nos encorajar, ter paciência, perseverança, no sentido de fazer a vontade dele. E que nós possamos, com o Evangelho no lar, o Evangelho no ar, aprender um pouco mais sobre tantas verdades que nos são trazidas pelo Cristo. E que essas verdades sejam o encorajamento necessário para seguirmos adiante. Que assim seja.
Então, né, Carmen, como a gente havia combinado, você vai lendo o capítulo do Evangelho aqui, o item número 4, e a gente vai parando e conversando, né? Como a gente sempre tem feito, tá bom? Sim, tá ótimo. Então, vamos lá. Infortúnios ocultos. A caridade se manifesta nas grandes calamidades, pois é então que se vêem impulsos generosos para reparar os desastres. Mas, ao lado destes desastres generalizados, há milhões de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem no cômodo sem se lamentarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que deles venha o pedido de assistência. Essa passagem aqui me fez eu lembrar, hoje eu assisti uma palestra de uma psicóloga sobre saúde mental. E ela estava dizendo que hoje, no mundo inteiro, né, 10% da população está doente, psiquicamente, né? E isso significa 713 milhões de pessoas que já passaram, né, porque ela explicou a questão da ansiedade, que a ansiedade, quando ela é normal, natural, ela é bem-vinda, né, e que quando ela passa de um limite, daí ela se torna patológica. Então, foi bem interessante as informações que ela trouxe para nós, e aqui a gente estava falando, vendo aqui, né, nesse item, aqui no início do item, que há desastres generalizados e a gente vê, né, liga a televisão ou entra na internet, tu vê a notícia dos grandes desastres, mas há grandes desastres particulares que ficam no interior das casas, né, ou mesmo das pessoas, e que a gente acaba não vendo, não tendo essa informação, né? Passam despercebidos. E muitas vezes as pessoas que nos rodeiam estão também nesse limite entre a saúde e o patológico, e a gente também não se dá conta, né? Porque nós estamos numa correria e acabamos por não observar aqueles que nos rodeiam, né? E esses desastres particulares muitas vezes acabam de uma forma bem desastrosa, né? Que a gente sabe aí tem a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida, né? Então, quer dizer, enquanto a gente está aqui iniciando o evangelho, tem quantas pessoas que já se suicidaram. E isso é, assim, muito preocupante, né? Nós precisamos todos nos preocupar com isso e tentar fazer algo, né, dentro do nosso âmbito de ação, para tentar diminuir essa estatística, né? É bem isso. Mas mais adiante fala do exemplo de uma mulher, né, da caridade, né? Sim, e assim, eu te escutando, né, Sandra, como tu falou que as pessoas estão tão desligadas uma das outras, porque quem não está bem vai dando sinais, né? Vai dando sinais, ou na expressão, ou no olhar, ou no tom de voz, né, ou nas atitudes. E quem conhece bem as pessoas que rodeiam, elas vão percebendo. Às vezes, até pela voz, tu não precisa nem estar presente numa ligação, quando outra pessoa conhece bem o amigo ou familiar, ele percebe pela voz e já diz o que houve, tu não está bem, tu não está bem hoje, né? Sim. E então essa correria do dia a dia, realmente ela faz isso, que as pessoas não percebam umas às outras, né? E cada vez a gente vê mais isso, né? E como é importante esse olhar, né? Esse olhar que percebe, esse olhar de ajuda, né? E a escuta, né?
também uma escuta, a escuta sensível, né? Nem precisava dizer sensível, mas toda escuta deve ser sensível, né? Exato. É, bem isso. Tá, então, vamos continuar agora. Com a historinha, né, Sandra? Bem legal essa história aqui, bem significativa. E quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas asseada, acompanhada de uma moça também vestida modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, na qual, sem dúvida, é conhecida, pois a porta saúda-no com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. A sua chegada, a alegria brilha nestes semblantes emagrecidos. Ela vem acalmar todas essas dores, traz o necessário temperado de doces e consoladoras palavras, que fazem o benefício ser aceito sem causar vergonha, pois esses desafortunados não são mendicantes de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, esses pobres filhos não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhados, e o seio da mãe não secará para os mais pequenos. Se há um doente entre eles, um cuidado material não a repugnará. Dali ela vai ao hospital para levar ao pai um abrandamento e tranquilizá-lo sobre o destino de sua família. Na esquina da rua espera um veículo verdadeiro armazém de tudo o que ela leva aos seus protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada sua visitação, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde ela mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, é um que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E ao entardecer, eleva-se ao Criador um concerto de bênçãos em favor dela. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Acho que segue em frente, né? Então, vamos continuar. É. Por que essa roupa tão simples é que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque ela se faz acompanhar de sua filha é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, visto que nada tens de ti mesma? Se eu te entrego alguma coisa para passá-lo a outro, que mérito terás? Na verdade, seria eu quem faria a caridade, e tu quem levaria o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, tu me ajudas a curá-los, pois dar zelo é dar alguma coisa. Isso não te parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Dessa forma, dará alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe verdadeiramente cristã educa sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Em seu meio, a mulher de sociedade. Em seu meio, é a mulher de sociedade, porque sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. No entanto, algum dia, uma circunstância imprevista conduz à sua casa uma de suas protegidas,
que proporcionava ocasião de praticar o trabalho beneficente. Reconhecendo sua benfeitora, quer bendizê-la, silêncio, ela lhe diz, não digas a ninguém, assim falava Jesus. Essa história ela é muito bacana, muito bonita mesmo. E ela nos traz vários aprendizados, né? Sobre como deve ser a caridade. Então, eu acho que assim, o primeiro aprendizado é ali onde é perguntado assim, qual o seu nome, onde ela mora, ninguém sabe. E a gente vê que durante a visitação dela, ela não visita apenas uma família, porque, pelo que deu para ver ali, ela tem dentro da carruagem muitas coisas, né, que ela leva para os seus beneficiados. E também ela consegue sanar todas as necessidades dessa família enquanto o pai está no hospital, né? E depois ela ainda vai no hospital e informa para ele, né, que os filhos e a esposa estão bem, estão nutridos, enfim. Então, essa história ela simboliza o que deve ser a caridade, né? É aquela história de que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Então, e aí depois, mais adiante, ela dá uma lição para a filha sobre essa verdadeira caridade, porque a filha queria estender algo material para aquela família carente e ela diz que não, né? O que tu pode dar que venha de ti? Porque se tu pegares alguma coisa que eu tenho para dar, né? Tu não tá dando nada de ti. E aí ensinou a filha, né, que a verdadeira caridade é a caridade em que tu te doa, né, doa de si. E aí ela até colocou ali, né, que ela pode ajudar na cura, onde que diz aqui, mais embaixo, né, quando formos visitar os doentes, tu me ajuda a curá-los, né? Então, ou fazer roupas para as criancinhas, depois diz na outra página ali. Então, ela dá uma lição para a filha, porque ela leva a filha vê tudo o que ela faz, que a gente educa pelo exemplo, né? E também ela fala para a filha que a caridade é aquilo que a gente dá da gente, porque não que seja uma imposição, né? Mas no momento em que a gente se doa para o outro, é sinal de que a gente já está num patamar de compreensão, né? E desenvolvimento espiritual melhorado, né? Então, e depois há uma outra lição para nós é quando ela diz assim, ó, ela é espírita, quem importa, né? Ela não faz questão de ajudar somente os espíritas ou somente os católicos, não. Ela ajuda todo mundo sem saber quem que ela está ajudando. E as pessoas nem sabem o que ela é, porque não importa, né? Então, muitas vezes a gente pensa que tem que estar no meio espírita, né, para ser um verdadeiro cristão ou para ser alguém melhor, mas a gente encontra na sociedade muitas pessoas boas, pessoas que já têm uma compreensão bem melhor, né, da vida e que nos dão assim muitas lições de como agir no mundo, né? Eu acho que isso aí são as lições que eu peguei, assim, não sei se tu pegou alguma coisa, Carmen. Ah, e uma outra lição, acho que a quarta ali era bem no final, né? Ela diz assim, ó, não digas a ninguém. Quer dizer, oculto, né? Por isso que fala os infortúnios ocultos. Ela não diz a ninguém para onde ela vai, o que ela vai fazer, não comenta
sobre aquilo que ela fez para as pessoas, né? Então, eu acho que essas 4, ao meu ver, são 4 situações, não é situações, mas características da verdadeira caridade, né? Sim, e outra coisa também, que ela não quer a aprovação das pessoas, né? Senão de Deus e da consciência dela, né? Então, ela não está preocupada o que as pessoas vão pensar, se ou de, como tu falou, não mostre a mão esquerda, não mostra para a direita, né, o que está O que fazendo. faz a mão direita. É. É. Não, o que a mão esquerda não Não, a saiba o que esquerda que não saiba o que faz a direita, né? é. E então ela não se preocupa com isso. Tanto é que ela é anônima, ninguém sabe quem ela é. Sim, E sim, isso aqui a gente está voltado todo para a parte material, né? No caso, de subsídios materiais, alimento, roupa, cuidados com os doentes, né? Curativos. Mas a gente pode também fazer essa caridade através de, como tu estava falando antes, de uma escuta, né? De ter tempo, porque hoje em dia as pessoas não têm mais tempo de escutar e nem de se olhar assim, esse olhar mais que observe mesmo, né? Ou às vezes a pessoa só precisa de que alguém escute. isso. E então tem várias formas, não precisa ser só a caridade material, né? Aqui fala da caridade material, que lógico, ela é super importante, né? Numa Sim. situação dessas aqui, que a família está ali com o pai, que provê o sustento, impossibilitado em função da saúde, né? Uhum. Mas também tem outras formas, como ela falou para a filha, né? É. Que não, no caso, não teria mérito dela repassar alguma coisa que a mãe fez. E Sim. sim dela atuar de alguma forma, né? Eu Uma acho que grande lição para nós, com né? certeza. Às vezes um sorriso já é uma caridade, um abraço, né? Um E, sorriso. e como isso é importante, né? Um bom dia assim que venha de dentro da nossa alma, né? Às vezes a gente passa por alguém, não precisa nem conhecer, né, a pessoa, dá aquele bom dia sincero. Isso às vezes muda o dia de uma pessoa e a gente não fica nem sabendo e não precisa saber, né? Que bom quando a gente consegue fazer a diferença na vida de alguém no anonimato. Uhum. Então, vamos seguir ali. Agora vem o óbolo da viúva, no Sim, item 5. vamos para o óbolo da viúva. Vamos lendo e comentando cada Sim, item? sim. Então, vamos lá. O óbolo da viúva. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro nesse cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo que possuía para viver. Marcos, capítulo 7, versículo 41 a 44. Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Eu estava olhando aqui o óbolo, né? É uma moeda pobre, né? Óbolo. E depois diz assim que renunciar certos momentos de alegria ou de prazer para se dedicar ao próximo.
Essa é a mensagem do óbolo da viúva, né? Então, quer dizer, ela se desfez, não é se desfez, mas ela abandonou aquilo que era muito importante para ela em prol, né, em prol de ajudar alguém. Então, por isso que Jesus disse, né? Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos que depositaram o que estava sobrando para eles, né? Então, Exato. eu acho que seria mais uma característica da caridade, né? Que Ela abriu mão, né? Ela abriu mão do que era necessário para ela. isso, abriu mão do que era necessário para ela e porque ela achou melhor auxiliar o outro do que ela ser beneficiada, né? Com aquele pouco que ela tinha. Então, é uma grandeza de espírito, né? Uma grandeza muito bacana. O item número 6. Vamos lá. Muitas pessoas lamentam por não poderem fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem é para fazer um bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera para alguns, mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando fazer o bem a outros, ficariam bem acomodados em começar a fazê-los a si mesmo, em dar-se de algumas alegrias a mais, em prover-se um pouco dos supérfluos que lhe falta, contanto que depois deem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, que talvez dissimulem para si mesmos, mas que encontrariam no fundo de seu coração se fosse escavá-lo, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar em seu próprio trabalho, através do emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer-se repentinamente e sem trabalho, correndo através de quimeras, como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável aleatória. O reembolso de heranças inesperadas, etc., quer dizer daqueles que esperam encontrar para ajudá-los nas buscas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos, seguramente não conhece e nem compreende o objetivo sagrado do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite comunicar-se com os homens. Também eles são punidos pelas decepções causadas. O livro dos Médios, número 220, 294 e 295. Quem de nós já não disse um dia, né? A gente ou já ouviu que eu gostaria muito de tirar na loteria para poder fazer uma escola, uma igreja, dar casa para não sei quem, né? Então a gente, na verdade, quer fazer caridade, mas com o que nos sobra, né? Não estamos nos importando assim de dar aquilo que realmente nos faria falta, que seria a verdadeira caridade, né? Como no caso ali do óvulo da viúva, né? Sim, como no caso dela. A gente está sempre buscando e procurando a melhor oportunidade, né, para trabalhar, para servir, para fazer caridade. Nunca a gente está no momento certo.
Às vezes a gente também encontra pessoas com uma sensibilidade bastante forte, assim, né, com uma mediunidade bastante aflorada, e a pessoa nunca se acha na situação adequada, ou no momento certo, ou com a estrutura adequada para trabalhar essa mediunidade, né, que seria também uma forma de caridade. Então, no fim, todos nós ainda temos muitas dificuldades para dividir aquilo que a gente tem. A gente sempre dá o que está nos sobrando, realmente. Nós pensamos, em primeiro lugar, em nós mesmos, para depois pensar no outro. E nós precisamos desenvolver essa capacidade, né, de pensar no outro em primeiro lugar, né? Mas tudo bem, vamos seguindo em frente. Vamos seguindo em frente. Um dia todos nós seremos anjos e vamos conseguir, né? E aqui, quando ele fala assim, ó, seguramente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos. A quem Deus permite comunicar-se com os homens, também eles são punidos pelas decepções causadas. Então, nós estamos tendo, desde de Kardec para cá, essa possibilidade, né, de nos informar sobre a vida após a morte. Então, isso é muito bacana, por quê? Porque nos encoraja, porque nos dá fé no futuro, porque nos ensina a ser melhor nesse mundo, né? E nos chama atenção para a necessidade de ser melhor. Então, precisamos aproveitar esse momento, precisamos aproveitar essas condições que nos são dadas, né? E essas informações tão valiosas que o Evangelho nos traz. Carmen, estamos no nosso horário, 32 minutos. Sim. Sim. Então, encerramos aqui no item número 6. Ficou um trechinho do item número 6 para a próxima semana. Não tem problema. É importante que a gente tenha uma semana para pensar sobre isso que estudamos hoje, para tentar colocar em prática, refletir sobre isso tudo, para na próxima semana retomarmos o mesmo assunto, capítulo número 13. Tá bom? Então, muito obrigada a todos, obrigada, Carmen. Que Jesus possa nos abençoar a todos, abençoar as nossas boas intenções, as nossas boas ações, que nós possamos, nesta noite, ir para a dimensão espiritual e aprendermos mais sobre essas verdades, nos energizarmos, nos fortalecermos para seguir em frente nesta encarnação, que é um período que não está sendo muito fácil, né? Devido a todos os acontecimentos que a gente está presenciando aí. E então que a gente precisa ter essa força, né, que a gente busca no mundo espiritual para continuar lutando e para continuar firmes aqui. Tá bom? Uma boa noite a todos, muito obrigada. Uma boa noite e um ótimo final de semana, né? Que amanhã já é sexta. Amanhã já vai sextar, né? Até a próxima semana. Até mais. Até.